Antes de demonstrar no próprio terminal o arquivo PSWD, é muito importante que você guarde qual é a estrutura do arquivo PSWD, que é onde ficam as contas de usuário no Linux. Então, um arquivo ele sempre vai ter esse formatinho aí. Primeiro, nós vamos ter ali na primeira coluna, e as colunas são separadas por 2 pontos, nós vamos ter a informação de login do usuário. Depois nós vamos ter um X, que antigamente ficava a senha do usuário aí, mas isso foi transferido para o arquivo Shadow. Então, hoje em dia fica um X nesse lugar. Depois nós vamos ter aí o User ID. Então, essa identificação numérica única, que é um número que vai do 0 até os 65.000. E existem alguns IDs de usuário que são especiais, como o ID 0 vai ser sempre do ID do root. Convencionou-se também que nós vamos ter um usuário especial, às vezes, chamado nobody, que ele vai ter aí o ID 99, né? E convencionou-se em algumas distribuições que os usuários comuns vão ter aí ID superior ao 1000, né? Depois nós temos o ID do grupo, ou seja, qual grupo principal que esse usuário faz parte, né? Depois nós vamos ter aí onde está nome do usuário, né? Pode ser uma linha de comentário, essa linha livre, né? Para descrever na realidade o que é essa conta, para que serve. E quando se fala de usuário, geralmente se coloca aí o nome do usuário. Depois nós vamos ter o diretório home desse usuário, né? Qual que é o diretório home dele. E depois nós vamos ter o tipo de shell que ele tem acesso, né? Se ele for um usuário que vai fazer login interativo no sistema, geralmente nós vamos encontrar aí o bin bash ou o bin sh. E se ele não for um usuário interativo, for um usuário de sistema ou um usuário requerido para rodar alguma aplicação, como um Oracle, um MySQL, um Apache, por exemplo, nós vamos ter aí, por exemplo, o no login, ou então /bin /false, indicando que esse usuário não tem acesso ao login interativo do Shell. Então é imperativo que você saiba direitinho como que é a estrutura do PSWD, porque isso é muito explorado durante a prova. Quando se fala de contas de usuário, né, o segundo arquivo mais importante aí é o etc. Shadow, que é onde ficam as senhas criptografadas dos usuários. Este arquivo você também precisa saber bem a estrutura dele. Então ali nós temos o número 1, né, nós temos o login do usuário, então essa informação ela tem que bater lá com o arquivo PSWD. Depois nós vamos ter aí no segundo campo, né, uma sequência de caracteres. Essa sequência é a senha criptografada do usuário e ela é criptografada de uma forma que ela não é reversível, né, por engenharia reversa nem nada. A única forma de você quebrar uma senha é utilizando aí a força bruta. Depois nós temos ali no campo 3, né, a última vez que essa senha foi trocada. Essa informação vai ser um número inteiro, né, que vem de uma data desde aí de 1º de janeiro de 1970. Depois ali no 4 nós temos o número de dias que o usuário precisa esperar para poder trocar a senha. Então o usuário trocou a senha, então é um número mínimo de dias que essa senha tem que viver, ela tem que existir para que ele possa permitir com que ele troque essa senha novamente. Depois nós temos ali no 5, né, que é o número máximo de dias que o usuário pode usar uma senha. Se tiver 9999, significa que essa senha não expira. Então você define aí, e aí ele faz as contas, né, entre o número que você coloca lá na 5ª posição e o número de dias que a senha foi trocada a última vez, que é a 3ª posição. Então, e a data atual, e ele vai saber que está na hora de o usuário trocar a senha dele. E o 6º campo, ele é um aviso que em número de dias, né, que o usuário vai ser avisado que a troca de senha dele está chegando, que ele tem que fazer essa troca até aquele determinado dia, senão ele vai ser forçado a trocar da próxima vez. Então é um aviso. Os outros campos para frente, né, são campos ainda não utilizados, mas que foram reservados aí para que futuras implementações ou futuras funcionalidades que têm a ver com o gerenciamento de senhas no Linux.
E o Linux também, né, tem um arquivo de controle de grupos de usuário, que fica lá no etc group, que ele existe para facilitar a administração das permissões de acesso aos recursos de arquivo do sistema, etc., né? O Linux faz também o conceito aí de grupos de trabalho, e esses grupos são definidos lá no arquivo group que mora lá no diretório etc. O formato desse arquivo ele é bem mais simples, né? Você tem aí o nome do grupo e é muito comum você encontrar o nome do usuário igual ao nome do grupo, né? Quando você cria um novo usuário, se você não especificar em qual grupo que ele pertence, o sistema vai criar um grupo novo para esse usuário com o mesmo nome de login dele. Então nós temos aí um grupo especial, que é o grupo do root. Depois nós temos aí o X, que permite com que a gente tenha uma senha para esse grupo, mas isso foge do escopo da prova. Depois nós temos aí o ID do grupo, né? Então nós temos aí o root com ID 0, o daemon com ID 10 e o users com ID 500. E depois nós temos aí os logins dos usuários, né? Que fazem a parte daquele grupo. Então no grupo do root nós temos só o root. No daemon aí nós temos o www.run, o send e-mail, o squid, etc., que são vários usuários que fazem parte do grupo daemon. Em users nós temos aí o usuário Irá, o usuário Carlos, enfim, vários usuários que você pode colocar para fazer parte do grupo de users. Vamos conhecer agora as ferramentas que o Linux tem para trabalhar com gerenciamento de contas. Se a gente der uma olhadinha lá no arquivo, no etc nsswitch.conf, nós vamos ver que as bases de dados para password, shadow e groups, né, elas estão definidas em arquivos. Então, um comando muito especial que você pode utilizar para poder ver aí as bases de usuários, senha e grupos, sem precisar, na realidade, ficar dando cat no etc passwd ou no etc groups ou no etc shadow, é você utilizar aí o comando getEnt. Se eu quiser tratar de banco de contas, né, de usuário, eu posso dar o getEnt passwd e aí eu vou ver o meu arquivo passwd com todas as contas de usuário. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui com getEnt group e aí eu viria todos os usuários, ou também o getEnt shadow e aí eu tenho todas a parte de senha do Linux, né? Eu tenho também que nós vamos usar em outra aula mais para frente, o getEnt hosts, que vai me trazer aí todos os hosts conhecidos no arquivo lá no etc hosts. Pois bem, uma vez que eu tenho definido esses arquivos, né, passwd, shadow e groups, que a gente já trabalhou na última aula, eu vou falar um pouco do diretório especial, que é o diretório Shell. O diretório Shell é um diretório que ele é um esqueleto, na realidade, né, para definir quais são os arquivos, né, que serão copiados aí por padrão quando se cria um diretório home. Então, esses arquivos bash logout, bash profile, .bashrc e .mozilla, né, é um diretório Mozilla, são os arquivos que serão copiados para todos os usuários que serão criados no sistema para o seu diretório home. Então, se você colocar aqui na realidade um arquivo, por exemplo, instruções de uso deste servidor. E aí você colocar isso aqui no arquivo leia-me, né? Por exemplo, ele está lá agora no diretório etc. Shell, e isso vai ser copiado para todos os usuários que eu criar. Bom, você pode criar um usuário manualmente, né? Se você editar o arquivo passwd, editar lá o arquivo groups, editar o arquivo shadow manualmente para poder criar ou apagar ou alterar o dado de algum usuário, mas essa não é a forma mais normal de se fazer, porque você pode, né, cometer algum erro e esse erro pode comprometer a conta do usuário ou até comprometer o uso do sistema. A forma natural de você mexer com isso, por exemplo, quando você quer adicionar um usuário, é você utilizar o comando user add. Então, o comando user add ele vai servir
para você criar um novo usuário. No Debian, né, o Debian ele costuma utilizar o add user, que só inverteu aí a palavra, mas no fundo o comando faz a mesma coisa e as opções são bem parecidas. O comando userdel, ele tem aqui no diretório defaults. Se a gente der uma olhadinha aqui no useradd, né, ele vai utilizar esse padrão que está aí se a gente não declarar nada. Então vamos supor aqui que eu dei um useradd, por exemplo, com o usuário Arthur. E aí eu acabei de criar o usuário Arthur com essas definições padrões aqui do useradd. Então eu posso ver, né, se eu der um getEnt agora no PSWD, eu vou ver lá que o Arthur está criado, ele é o user ID 1002 e ele usa o group ID 1003, o diretório home dele é o home Arthur e o shell dele é o bin bash. Se eu der uma olhadinha lá no diretório home, eu vou ver que ele criou o diretório Arthur, né? Se eu der uma olhadinha dentro do diretório Arthur, eu vou ver lá que eu tenho não só o bash logout, o bash profile, o bash rc, o diretório .mozilla, mas também o arquivo leia-me, né, que eu criei agorinha pouco lá no diretório Skell. Então, o diretório Skell, tudo que você quiser que seja copiado para o diretório home na criação do usuário, você pode utilizar aí o Skell. Bom, o useradd ele tem também várias opções que você pode utilizar, como, por exemplo, né, o "-m" minúsculo, que é para falar com ele que eu desejo de fato que se crie o diretório home do usuário. Quando eu não quero que crie o diretório home, eu uso a opção "-m" maiúsculo, né? Se eu quiser definir um grupo do usuário, eu vou usar a opção "-g", por exemplo, né? E aí eu defino um grupo que já existe. Se eu quiser passar um outro grupo para esse usuário, um grupo secundário, eu vou usar a opção "-g" maiúsculo. Se eu quiser passar um shell para esse usuário, eu vou usar a opção "-s". Se eu quiser escrever um comentário, por exemplo, o nome do usuário lá no PSWD, eu uso a opção "-c" de comments, né? E se eu quiser definir o user ID manualmente para esse usuário, eu vou passar aí a opção "-u". Então vamos criar um usuário agora, vou limpar a minha tela, vamos criar um usuário com a opção "-m", a opção "-d" para definir aí um diretório home. Então eu quero um diretório home, por exemplo, /home /Carla, e eu quero o shell /bin /bash. Comenta que eu vou colocar aqui o comentário que eu quero. Vou passar também o grupo secundário. Eu vou passar aqui o grupo secundário 1002 e vou passar o nome do usuário que eu quero. Vou colocar aqui Carla. Então ele criou esse usuário. Se eu der lá um getEnt lá no PSWD, eu vou ver que o usuário Carla está criado, né? Então ele utilizou o user ID 1003. O grupo, né, que foi criado para o usuário Carla é o 1004, né? Eu vejo aqui o comentário, o diretório home, o bash. Se eu der uma olhadinha lá no /home, né, eu tenho lá criado o diretório home do usuário Carla. E se eu der uma olhadinha, né, se eu quiser utilizar o getEnt para ver o group, eu vou ver que o usuário Carla, né, ele foi criado um grupo para ela aqui, que é o 1004. E também eu pedi com a opção "-g", vamos só voltar aqui, ó, a opção "-g 1002, eu pedi para também adicionar a Carla nesse grupo chamado contábil, né, onde ela faz parte dele, está aqui o usuário dela. Então, o useradd ele vai servir, né, para você criar um usuário. Se você não passar parâmetro nenhum, ele vai aí utilizar no /etc default useradd, né? Então ele vai utilizar esse padrão que está aí, ou você pode especificar os parâmetros que você quer utilizar. Se você der só o useradd sem passar nada, ele vai te listar aí todos os parâmetros possíveis para você definir durante a criação de um usuário sem problema algum. Eu também posso utilizar o group
add para poder criar um grupo. Então aqui eu posso passar, por exemplo, o GID, né, o group ID desse grupo. Ou se eu quiser simplesmente adicionar um grupo, eu vou adicionar um grupo chamado diretoria, por exemplo. Se eu usar o getEnt group, eu vou ver que foi criado um grupo diretoria com o grupo ID 1005, né? Vamos supor que eu queira adicionar o usuário, alguns usuários nesse grupo, né? Eu poderia utilizar o comando usermod. O comando usermod ele modifica alguma coisa do usuário. Então vamos supor que eu queira adicionar alguns usuários para o grupo diretoria. Então eu vou utilizar aqui, por exemplo, a opção "-g", né? E aí eu vou voltar lá para o meu getEnt group. Então eu vou usar o usermod "-g". E aí eu vou passar para o grupo diretoria 1005. Eu quero adicionar o usuário Irá. Quero adicionar o usuário Carla. Quero adicionar o usuário Arthur. E aí se eu der um getEnt group de novo, eu vou ver que esses usuários foram adicionados ao grupo recém-criado diretoria. Eu poderia também editar o arquivo, né? Vim /etc/group, eu poderia editar isso aqui na mão, descer lá no grupo que eu quero e colocar aqui manualmente os usuários, separando por vírgula, que eu gostaria que fizesse parte desse grupo, mas isso não é muito usual, já que você pode utilizar aí o usermod. Vou usar o getEnt de novo, passwd, e aí eu vejo que o usuário Irá está sem o nome da conta e o usuário Arthur também. Eu poderia utilizar o usermod aqui para corrigir isso. Aí eu vou passar aqui o meu nome, o Irá Ribeiro, e vou colocar aqui o usuário o Irá. E depois eu vou utilizar isso aqui também para corrigir o comentário da conta do usuário Arthur. Então eu vou botar aqui Arthur Ribeiro. E aí se eu der um getEnt de novo, passwd, eu vou ver que os comentários, né, da conta do usuário foram corrigidos. Então você pode utilizar aí o usermod para fazer essas correções. Um outro detalhe importante de você utilizar o usermod é você trancar uma conta. Então você pode utilizar o usermod com a opção "-l", por exemplo, Arthur, né? Então eu quero trancar essa conta de forma que o Arthur não possa mais logar na máquina. Então, se eu der um getEnt aqui, por exemplo, no shadow, né, eu vou ver que o usuário Arthur está com essa exclamação aqui, né, e essa exclamação quer dizer que essa conta está trancada, né, e eu posso destrancar a conta com usermod, opção "-u" maiúsculo e o nome do usuário, e aí essa conta vai ser destrancada, né? Como esse usuário ele não tem nenhum usuário e senha, né? Eu teria que definir aqui um usuário e senha para ele. Como root, eu posso trocar qualquer usuário e senha de qualquer usuário. Então eu vou passar aqui passwd Arthur e aí eu vou selecionar uma nova senha para ele, vou digitá-la 2 vezes e aí ele setou uma senha. Se eu der o getEnt shadow, né, eu vou ver lá que o Arthur agora ele tem uma senha, né? Então se eu der agora um "su" -Arthur, eu vou poder logar com o Arthur. E se eu trancar o usuário Arthur, né, vou utilizar o usermod -l Arthur. Se eu tentar dar um "su" agora, ele vai logar porque eu sou o root. Mas se o Arthur tentar logar no sistema de forma manual, ele não vai conseguir porque lá no getEnt shadow dele tem aquela exclamaçãozinha aqui no início que não vai deixar o Arthur logar mais no sistema se ele tentar logar por vias normais. O usuário root ele sempre vai entrar com qualquer usuário. Você também pode utilizar o comando, vou utilizar aqui o getEnt group só para a gente poder ver os nomes. Vamos supor que eu queira trocar ali o nome do grupo de contábil, né? Eu quero trocar ele para outro nome. Eu poderia editar diretamente o arquivo etc group, mas eu posso utilizar o group mod e aí eu posso colocar a opção "-n", né? Então, em vez de contábil, eu quero colocar contabilidade. E aí, é o contrário na realidade,
menos N, contabilidade, contábil. E aí ele vai fazer a troca, né? Então, se a gente der o get end aqui, group, ele trocou o nome do grupo para contabilidade ao invés de contábil. Então, você também pode usar o group mod para poder trocar aí algumas opções, né? Se a gente quiser ver aqui o group mod, ele vai permitir tanto eu trocar o group ID, como a opção "-n", que troca o nome, né? Vamos supor que eu queira agora deletar um usuário. Eu poderia simplesmente editar manualmente aí o PSWD, excluir aquilo, manualmente excluir o diretório home do usuário, manualmente excluir lá no Shadow, manualmente excluir no group. E aí vamos supor que eu não queira fazer isso, né? Eu posso utilizar o comando userdel. Então, o comando userdel, você pode passar aqui a opção "-r", por exemplo, para apagar, né, tudo, incluindo o diretório root do usuário Arthur. Se eu usar o getEnt agora PSWD, eu vou ver que o usuário Arthur ele foi removido do sistema, e se eu listar lá o diretório home, eu vou ver que não tenho mais o diretório home do usuário Arthur. Qualquer outro arquivo que o Arthur tenha criado pelo sistema, tirando o diretório home dele, vai permanecer intacto com o userdel. Então ele não sai vasculhando todo o sistema para achar tudo que é desse usuário e apagando, não. Ele vai apagar naturalmente somente o diretório home desse usuário. Outro comando que você pode utilizar é o groupdel, né? O groupdel vai permitir com que você elimine um grupo. Então quero apagar aqui o contabilidade. Apaguei. Se eu der o getEnt group aqui, eu vou ver que o contabilidade já não existe mais. E aí agora vamos falar sobre alguns outros comandos que têm a ver com o usuário. Bom, o primeiro comando que eu quero mostrar é o comando ID, né? O comando ID ele vai mostrar aí todas as informações sobre o real usuário que está logado, né? Então eu estou logado aqui com o usuário Irá, que está com o UID 1001, ele faz parte do grupo 1001. Também tem os outros grupos que o Irá faz parte, que é o grupo 1001 do Irá, o grupo Will, né, que seria direção, que é um grupo especial que a gente vai falar daqui a pouquinho, que está lá no arquivo sudoers. E se tem algum contexto de configuração de um sistema de segurança do Linux chamado de SE Linux, que a gente não aborda nesse exame. Bom, então o comando ID ele vai mostrar aí várias informações sobre o usuário que você está logado, e é interessante, né, sem você precisar aí ter que olhar o PSWD, ter que olhar o grupo, ter que olhar também o contexto do SE Linux e tal. Então você pode utilizar o ID para poder ver isso daí, ok? Bom, outro comando, né, que eu quero mostrar é o comando who, né? O comando who ele vai mostrar quem está logado no sistema, né? Então ele vai mostrar somente quem está logado, desde quando que está logado e o IP que está logado. Tem um primo desse comando, que é o comando W, né? Que não só vai mostrar quem está logado, mas vai me dar outras informações interessantes, que pode ser algumas questões de prova, né? Umas questões que eu acho até meio bobas, mas que pode cair. Bom, primeiro é a questão do uptime, né? Então aqui ele vai mostrar quanto tempo que essa máquina está ligada, quantos usuários tem logado. Aqui vai mostrar o load average, ou seja, a utilização de CPU. Né? Então aqui ele vai mostrar a utilização de CPU no último 1 minuto, nos últimos 5 minutos e nos últimos 15 minutos. É bom você guardar isso. Aqui ele vai mostrar qual usuário que está logado, qual terminal que está logado, de qual IP, né? O login foi qual hora, a idle, ou seja, qual foi a última vez que esse usuário digitou algum comando, né? Aqui ele traz algumas informações de uso de CPU que a gente não precisa detalhar, e o que o usuário está fazendo, ou seja, qual comando o usuário está rodando. No caso aqui eu estou rodando o SSH. Então, o comando W ele vai trazer essas informações de quem está logado, mas também vai trazer aí outras informações.
Bom, eu quero falar mais um pouquinho para terminar do comando su. Então, o comando su, ele vem do switch user, o S do switch, que é troca, e U de user. Se a gente der uma olhadinha no man dele, né, o que ele faz? Ele troca, ele executa um comando como se fosse um usuário substituto e o grupo também substituto do usuário. Então, aqui eu estou logado originalmente com o usuário Parallels, né? E se eu quiser dar um su menos o irá, o que ele vai fazer? Ele vai passar a ficar logado como o irá e não como usuário Parallels, que foi o usuário original dessa minha conexão SSH. Como eu não sou o root, o su, o que ele vai fazer? Ele vai falar para mim o seguinte, ó, já que você não é o root, você precisa digitar a senha do usuário irá. Então, eu só posso me tornar o usuário irá se eu não for o root, se eu souber a senha do irá. Então, aqui eu digito a senha do irá e eu vou logar como se fosse o irá. É como se o irá tivesse logado originalmente na conexão e não o usuário Parallels. Para que a gente usa isso? Bom, primeiro, né, a gente costuma logar no Linux com um usuário comum, né, um usuário nosso, pessoal, o irá, Carla, Arthur, enfim. E se você quiser passar para super usuário, né, você utiliza o comando sudo e o comando su para você passar para o super usuário do sistema para você ter aí superpoderes. Esse é um uso. O segundo uso é, vamos supor que você vai instalar um banco de dados. Isso é muito comum, por exemplo, com o Oracle, né? O Oracle é todo enjoado. Você tem que criar um usuário para o sistema Oracle e tal. E aí é bom você fazer as manutenções, a instalação do Oracle, enfim, tudo que é ligado a Oracle sempre com o usuário Oracle, senão dá um monte de problema, de permissão de arquivo, etc, etc, etc. Então, você pode utilizar o su para fazer isso, mas você precisa ter a senha do usuário que você quer se transformar. O menos no su, ele indica para o su o seguinte, olha, eu quero que você rode os scripts que moram lá no diretório home do usuário que eu quero me tornar, para poder você ter aí um ambiente completo do usuário. Então essa é a questão do menos. Se você não colocar o menos, não vai ler esses arquivos e aí você não carrega uma série de scripts do home do usuário e pode, né, enfim, comprometer aí o que você quer fazer, de repente, lá com o Oracle, né, ele é cheio de variáveis que você tem que setar e aí você tem que botar o menos para poder se tornar o outro usuário. Bom, eu vou voltar aqui para o Parallels, né? E agora eu vou mostrar um arquivo que é o arquivo sudoers. Eu não tenho permissão, então eu tenho que me tornar o root. Vou dar um sudo aqui. O que o sudo faz? Né? O sudo executa um comando como você fosse um outro usuário. Então você pode, ao invés de se tornar usuário, rodar um shell, etc., você pode só dar um comando como se fosse um outro usuário. Se você não especificar nenhum usuário com o sudo, você vai dar o comando como se fosse o usuário root. Então é muito comum, né, para a gente se tornar o root, a gente dá o sudo, porque eu quero que você execute o próximo comando como o root. E aqui eu dou o su, que eu quero me tornar o outro usuário, e quero ler as variáveis de ambiente desse usuário. Então eu digito isso daqui. Ele vai me pedir a senha, só que o sudo ele pede a senha do meu usuário, né? E aí eu vou digitar a senha do meu usuário, mas para eu dar o comando sudo, eu tenho que estar no arquivo sudoers. Esse arquivo sudoers é um arquivo muito especial que quem tiver nesse arquivo pode se transformar no root. Então,
é um arquivo que você tem que ter muita cautela, muito cuidado com ele. Ele já vem com algumas diretivas aqui, né? Vamos lá para o finalzinho, que é o que interessa, né? Então essa linha aqui diz que o root pode digitar qualquer comando em qualquer lugar, isso que dá superpoderes ao root. Aqui eu tenho um grupo de usuários chamado will. Will é volante em inglês, né? Seria aí os manda-chuvas, né? Então, quem está no grupo will pode dar o comando sudo. É isso que está falando aí. Então, aqui quem está no will pode dar o comando sudo. E aqui você pode incluir, por exemplo, o seu usuário, né? Você pode incluir aqui o seu usuário igual na linha root, né? Você copia essa linha, bota aqui usuário irá, ao igual a, ao entre parênteses, depois ao, e aí vai dar superpoderes para o irá. Mas o mais comum é mais fácil, aliás, você adicionar o usuário que você quer, por exemplo, o usuário irá, no grupo will, utilizando aí o comando usermod, que a gente aprendeu agorinha há pouco, né? Então, o arquivo sudoers, ele é muito importante porque ele vai dizer quem pode usar o comando sudo, que o comando sudo ele executa um determinado comando como se fosse um outro usuário, né? E aí por isso que a gente dá o sudo su menos para poder se tornar aí o root. Então toda vez que eu tenho a tralha ali no meu shell, né, no meu bash, significa que eu sou root e aí eu tenho superpoderes para poder fazer tudo no sistema. Então isso é tudo que você precisa saber em termos de administração de usuários para a prova.